Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado neste feriado. Que alegria tê-lo conosco, que alegria tê-los conosco nesta manhã abençoadíssima de quinta-feira. Já ao meu lado está ele, o professor e pastor Tiago Lugre. Bom dia. Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia, povo de Deus, bom dia, Ângela. Quinta-feira abençoada, pastor. Hoje é feriado. Feriado, coisa né? Boa, né? Você está aproveitando, né? Bom dia, Ângela Rocher. Bom dia, pastor Vander, bom dia, pastor Tiago, bom dia quem está nos acompanhando nesse momento. E quem vai ver depois, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, esteja conosco nesta manhã de feriado, quinta-feira, participando aí, acompanhando, né, a nossa programação e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Ângela, apesar de hoje ser um feriado, quinta-feira, mas quinta-feira na Casa de Oração para Todos os Povos é dia do quê? Culto de intimidade com Deus. Então, você que é membro da nossa igreja está convocado. Intimado. E você que não faz parte da nossa igreja está convidado para estar hoje à noite na Avenida Ultramarino 616, no Lausanne Paulista, a partir das 20 horas, no nosso culto de intimidade com Deus. Lembrando que hoje começa a série de estudos sobre as cartas aos Tessalonicenses. Exatamente, né? Começa tempo hoje. precioso. Então estejam conosco. E quem, por um acaso, não pode estar conosco, está distante, ou Além das fronteiras. Isso, Além das ou está fronteiras. doente, né? E puder nos acompanhar pelas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook, também será, né, alimentado com os louvores, com a palavra, com as orações que serão feitas. O importante é você estar conectado com Deus. Que bom estar com expectativa para a noite de hoje e os estudos sobre as cartas à igreja em Tessalônica. Muito, pastor, muito na expectativa de ver o que o pastor Joel, que Deus falou ao coração dele, porque são duas cartas preciosas do apóstolo Paulo, né? A primeira e a segunda Tessalonicense, então a expectativa para aprender e crescer, né? É verdade. E que bênção a nossa igreja, que bênção o nosso pastor, que bênção o púlpito da nossa igreja, sim, que bênção os diáconos da nossa igreja, que bênção os presbíteros, que bênção os pastores, que bênção as diaconisas, sim, que bênção o pessoal que serve na mídia, na câmera. Eu acho lindo o pessoal do estacionamento quando você chega, eles lá para te recepcionar, os diáconos, né? Glória a Deus pela nossa igreja. Nossa igreja não é pouca coisa, não. Com certeza. Também a benção também os líderes de departamentos, sim, né, pastor? Líderes de gêmeos. Tem uma engrenagem aí muito grande trabalhando e pessoas abençoadas aí trabalhando para que essa igreja seja uma igreja saudável para a glória de Deus, né? Igreja forte e leve. É isso aí. Glória a Deus. Um abraço para o nosso querido pastor, um abraço para a nossa pastora também, a Leonor. E eu quero que nessa manhã você seja edificado. Nós vamos continuar batendo papo sobre aquilo que começamos semana passada. Estamos falando de antropologia, só para ver se a Ângela aprendeu. Ela já sabe, mas vamos ver. Antropologia é a doutrina de... Sobre o homem, né? O homem sapiens. Homem sapiens. Não vamos fazer feito uma antiga governante, a mulher sapiens também, mas o homem sapiens, né? O homo sapiens. A Ângela foi pregar domingo, pastor. Tô sabendo. Tá sabendo? Aleluia. Eu fiquei sabendo que o pessoal lá no Jardim Paraná, não sabia se a igreja subiu ou se o céu desceu. Meu pai. Inclusive eu tinha agenda lá, me ligaram cancelando. Pastor, você não precisa vir mais não. A culpa não é minha não, nem venha. Eu fui como serva do Senhor, que eu sou, me convidaram e aí eu atendi, né, o chamado. Eu até conversei com a Ângela esse tempo, uns tempos atrás, falei, Ângela, você prega, postou uma foto no seminário. Eu falei, nossa, que legal, você poderia pregar. Quarta-feira começou a cantar no culto de quarta. Louvou quarta-feira. Que legal. E pregou domingo. Eu tenho um louvor para você então, Gunnar. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Olha, eu estava até conversando isso ontem com um amigo. Eu não vou em busca de agenda, eu não vou em busca de oportunidades. Mas eu sou aquela pessoa que eu entendo que eu sou servo e servo é para servir. Então, quarta-feira passada, a Thalita, né, solicitou que eu pudesse fazer o louvor para ela tocar.
E eu amém, né? Apareceu quem pudesse passar a letra, então eu fui fazer o louvor. Essa questão também de pregar lá no domingo no Jardim Paraná. Eu fui. Mas é aquilo que eu digo, eu sou uma serva, servo é para servir, soldado no quartel não pode negar serviço, mas o que eu digo, tudo que eu faço, eu sempre digo ao Senhor, que eu seja apenas um instrumento e que Ele é que seja glorificado. Que nunca suba para minha cabeça que é porque eu tenho capacidade, porque eu sei. Não. É pela graça do Senhor. Glória e a Deus. assim, eu fiquei feliz com a mensagem, porque no final 2 pessoas vieram falar comigo. 2 irmãs. Uma disse assim, você contou a história da minha vida nessa pregação. E a bichinha com os olhos marejando, né? E a outra disse, a mensagem foi a minha história. Aí eu descobri que o nome da mulher, o nome não, né? A família chama ela de Lia. E eu estava falando justamente sobre Lia, né? Que Lia era esquecida, que Lia era escanteada, mas Deus honrou e tal. Eu disse, então a mensagem foi para você? Ela, a mensagem foi para mim. Então, para a glória de Deus, né? Mas que eu fique procurando, não. Muito bom, fico feliz por você. E deixa Amém. Deus te usar mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Quero aproveitar e mandar, faz tempo que eu não mando um abraço para o pessoal de Jaboatão dos Guararapes. Né? Um abraço para o presidente da convenção do estado de Pernambuco. Você sabe quem é o presidente? Não, hoje Pastor não. Washington. Olha o sobrenome, Voltier. É o meu irmão. É por isso que nós respeitamos a Ângela aqui. Não veio com isso, não. Ela tem costa quente. Não, eu cheguei aqui, eu vocês nem sabiam que ele era meu irmão, ele não era nem presidente. Você sabe quando você Eu não fala alguma conheci, coisa não conheço, dura não. para Ângela, assim, ela fala assim, vou contar pro meu irmão. Pastor. Presidente da convenção, chefão, né? Pastor, Deus está vendo. Mas o que é que a convenção de Pernambuco vai ter alguma influência, interferência aqui? As igrejas Brasil Paracristanas são unidas, única. Então, ele também interfere na nossa vida. Não interfere em nada. Eu conheci o pastor José, né? O que faleceu. Benedito. José Benedito, né? Ele eu conhecia. Mas Ele me conheceu ainda criança. Uhum. Assim, criança não, né? Eu já tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. E eu não era ainda da UBPC, mas a gente sempre visitava lá, né? Fazíamos intercâmbio com as outras denominações. E a primeira esposa dele, né, que faleceu, a bichinha, eu acho que ela pensava que a gente era algum artista, porque ela gostava de ver eu e meu irmão Washington cantando. Que na época a gente cantava muito Luiz de Carvalho e Sim. Denise com playback. Né? Aí, chama a Ângela e o irmão dela pra vir cantar aqui. Legal, então a gente ia legal. muito lá, irmão Marlene. Benedito, glória né? a Deus. Eu lembro que acho que foi feito um louvor em homenagem a ele, né? Qual? Que o Ademar de Campos cantava. Benedito seja Deus, nossa fortaleza. Meu Benedito Deus seja do Deus. céu. Não tem o Benedito? É bendito. Ah, bendito. pastor. Embora Benedito, Benedito. é bendito, Então, mas o hino nossa. não diz Benedito, não. Vamos entrar na coisa séria aqui, porque vocês não dá para levar vocês a sério. O único sério nesse programa sou eu. Pastor, que bênção. Semana passada nós falamos sobre alguns conceitos hereges a respeito, são teorias. Sim. Não é uma lei, não é algo que foi comprovado. E nós somos criacionistas, cremos na criação. Baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, em que Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela a terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Só para a gente recapitular, imagem e semelhança, o senhor pode trazer de novo para a gente? Não, é só para a gente recapitular e para os internautas aqui que estão assistindo. É quando o senhor falou semana passada. Deixa quieto. Eu falei, meu Deus, o que a gente falou semana passada? Mas vamos lá. Aí eu pensei que era a pergunta do internauta. Não. Mas essa questão, nós cremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é evolução, né, ou uma força cósmica, ou uma explosão. Então a Bíblia já afirma, já em Gênesis, que o homem é imagem e semelhança de Deus, né, cópia. Então eu até usei esse termo, acho que semana passada, que a palavra criar é só usada para Deus. Só Deus usa essa palavra na Bíblia, criar. Então ele criou do nada todas as coisas, né, e sem cópia. Não tinha algo parecido, né? Então essa palavra é usada para Deus. E quando Deus vai criar o homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tanto a imagem quanto semelhança significa
cópia, significa algo que já existia. Então o homem é a coroa da criação, né? O homem tem esse privilégio, o ser humano, de ser a coroa, o bem mais precioso da criação, no sentido de ser a imagem e semelhança de Deus, né? Não é como, lembrando aqui, não é como alguns coaches dizem que a fraqueza de Deus é o homem, né? Mas é que o homem tem esse privilégio, que os anjos queriam estar nessa posição que nós estamos, né? De pregar o evangelho, de anunciar, e Jesus Cristo veio, restaurou todo, como a gente falou, até o pastor falou, já passou de 8 bi de seres humanos no mundo, e todos esses 8 bi são imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Né? Agora, alguns dessa imagem precisa ser restaurada, né? Então essa restauração depende da graça de Jesus, reconhecimento, arrependimento, e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Alguns leigos, eles têm a dificuldade em entender quando Deus disse, né? Deus aparece, o autossuficiente, revelando a sua existência, e ele vai dizer, façamos. Esse façamos, quem é? Quem são as pessoas que estariam ali com ele nesse momento que ele está dizendo, façamos? A Trindade. A Trindade, né? Façamos, né? E a própria palavra ali para Deus está no plural, né? Elohim. Então, é o nome de Deus no plural. No plural. Então, Deus está fazendo, a Trindade está ali criando o homem, né? Então, nós somos criados à imagem dessa Trindade, né? Alguém já disse que houve uma reunião antes de Deus criar, Deus chamou uma reunião no céu, né? E falou, eu vou criar o homem, né? Essa questão de plano B, né? Que alguns falam que Deus criou o homem e Deus não sabia que o homem ia pecar. Então Deus falou assim, eu vou criar o homem, daí só que o homem vai pecar, né? Daí Jesus, o filho, levantou a mão, pai, pode criar que eu vou morrer na cruz, né? E vou resgatar essa humanidade, né? Por isso que Romanos, Paulo vai falar que existiu o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. Por meio do primeiro Adão, o pecado entrou e trouxe morte a toda a humanidade. O segundo Adão, ele foi obediente até a morte de cruz. Glória a Deus. E através dessa cruz, ele resgatou muitos, né? Então, a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não tem plano B, né? Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia virar as costas para ele, mas a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Glória a Deus. Né? Então, isso é fantástico a gente olhar para essa perspectiva. Agora, a criação do homem. O homem foi criado perfeito? Sim. Até comentar aqui, falar sobre essa questão, eu acho que, na minha opinião, pastor, essa bate-papo é o mais difícil, mais complexo que nós estamos tendo aqui a respeito da própria teologia, né? E se você tiver dúvida, mande aí uma pergunta. Se o pastor Vanderlei não conseguir responder, nem eu. A Ângela está aí, né? A Ângela está aqui. Por favor. Né? Isso me dá segurança. Também. Eu tô tranquilo aqui, pastor. Eu também. Tô tranquilo aqui porque a Ângela está aí do lado. Então a gente pode falar. Qualquer coisa, manda a sua pergunta. Afinal de contas, ela está tirando as nossas agendas das igrejas, né? Então, coitada de mim. Pode mandar a sua pergunta aí, porque é um assunto difícil. É um assunto que entra em alguns debates e não tem uma visão única sobre esse tema, né? Então, Deus cria o homem perfeito, né? O homem era perfeito, não tinha pecado. Então, Deus, quando cria o homem no Éden, o homem é perfeito. Porque a visão do Éden é a visão do paraíso, né? A gente olha para o Éden, a gente olha para o céu, né? O Éden é um sentido de paraíso, né? De habitação, onde o mal não está, onde o homem é 100%, né? Não tem o pecado, é um corpo sem pecado, né? Até que entra o pecado, né? Ele é dotado de inteligência, raciocínio e consciência. Sim. Deus o forma assim, diferentemente de algo programado. Sim. Então o homem, ele tem no Éden, esse privilégio, né, de olhar para Deus. Um exemplo, Deus, ele ia visitar o Adão no Éden toda tarde. Então Adão tinha esse contato de olhar para Deus, de conversar com Deus. Pureza. Pureza, de santidade. Nós podemos chamar esse período de um período de inocência de Adão, onde o mal não estava nele? Sim, com certeza, né?
Quando até então, quando Adão peca, a primeira questão, quando ou Adão, a Bíblia fala, né, tá ouvindo os passos de Deus, ele se esconde, né? Então, a pergunta é: Adão, o que aconteceu? Né? Onde estás? Deus já sabia que tinha acontecido, né? Mas no sentido de arrependimento, de saber que Adão pisou na bola, né? Adão reconhecer, né? E ele, de fato, confessa o que ele fez, né? Então, tanto confessa como você já viu a primeira mentira, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, né? O Senhor estava bem aqui. Então, aí o pecado, você já vê a inocência saindo e o mal prevalecendo ali no Jardim do Éden, né? Agora, é complicado, porque você vai para o capítulo de número 3 e ali já mostra a tentação e a Eva cedendo à tentação. O pecado não nasceu no coração do homem, o pecado foi soprado para o homem. Sim. Né? Foi Satanás que sopra isso e cria dentro do coração do homem esse desejo, porque o criador do pecado é é Satanás. Então, me corrija se eu estou errado, e talvez os internautas tenham essa curiosidade. Sim. Por que existe perdão para o homem e não existe perdão para Satanás e os demais seus seguidores, que são as legiões que se tornaram demoníacos, os demônios, né? Porque em Satanás nasceu o pecado. Em Adão foi soprado o pecado. Sim. Então, em Satanás, o pecado está de dentro para fora. E em Adão sopra-se isso para que ele venha transgredir. Havia um plano satânico para que houvesse essa ilusão, ardileza, teatro do inimigo para levar Eva a transgredir como transgrediu e, infelizmente, Adão ser cúmplice disso. Bom, pastor, é uma pergunta muito complicada. Mas, porque até então... Na verdade, é o professor e o aluno. Vou tentar trabalhar essa questão citando e talvez um dos melhores que trabalhou esse tema, que foi o Santo Agostinho. Conhecido como Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, né? Então, o Agostinho, ele vai definir... trabalhando sobre essa questão, o mal. O que é o mal? Tem até um livro dele sobre essa questão, que é a origem do mal. E o Santo Agostinho, ele até trouxe aqui uma questão para a gente pesquisando, estudando, e já tinha lido isso, só que eu não tenho uma mente privilegiada como a do senhor, então algumas coisas eu tenho que colocar no escrito aqui para mim olhar, né? Um exemplo, segundo o Agostinho, ele olha na criação de Deus, é o teólogo que define Deus da forma mais incrível que eu já vi. Você olha para Agostinho definindo Deus, é algo assim fantástico. E também, para mim, Agostinho, ele sai um pouco dessa questão sobre algumas discussões que nós temos hoje, sobre arminiano e calvinista, porque Agostinho é antes disso, né? Antes de definir teologia de um lado ou de outro. Então, Agostinho está pensando isso antes de ter esses debates teológicos, né? E Santo Agostinho, ele vai falar que o homem, ele era 100%, né? 100% na criação de Deus, né? E que a criação de Deus ele é bom. Só que, mas ele vai defender essa tese que o homem, Deus criou o homem, e o homem ele tinha esse livre-arbítrio no Éden, antes do pecado. Ao ponto dele falar que não faltava nada de bem no homem, né? Ou o homem tinha a essência de Deus dentro dele. E ele coloca aqui, o mal não é uma substância, mas sim uma privação do bem. Então, o exemplo, como a escuridão é a ausência de luz. Uhum. Né? A vontade humana, ao se afastar de Deus, ele escolhe bens inferiores e comete atos que resultam em sofrimento e em pecado. Não que Deus... A pergunta é, Deus criou o mal? A Bíblia fala que Deus ele é bom, ele é santo, né? Mas Deus permitiu o mal. Deus permitiu o mal.
Porque se Deus não quisesse que o Satanás não estivesse ali no Éden, ele tinha autoridade para isso e nem colocar a árvore lá no meio do jardim, né? Porque isso pode representar a justiça de Deus, um Deus justo, que não te programa ou vai te imunizar no sentido de que, não, você está programado dessa forma, então você está imune. Quando ele te dá essa liberdade de escolha, em permitir o mal, e você tem a decisão de escolher entre o certo e o errado, o bem ou o mal, a luz ou as trevas, mostra a justiça de Deus, de um Deus justo que te dá essa liberdade de escolha? Sim, também sim. Mas o que o Agostinho está querendo mostrar para a gente, que o homem ele tinha essa capacidade, o que o Agostinho está defendendo, é que o homem tinha essa capacidade só no Éden. Então o homem tinha o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, certo? Só que hoje ele vai defender que o homem também tem o livre-arbítrio, mas não para escolher o bem. Porque o mal entrou no homem, o pecado entrou no homem. O homem não tem mais essa escolha de escolher fazer o bem. Então o homem ele está depravado. Então, essa depravado questão. no sentido teológico. Sim, sim. Não outra conotação. Não, sim. Existe aqueles que crê na depravação total do homem, né, que são os calvinistas, que diz que dentro do homem não há possibilidade alguma dele escolher Deus. É Deus que escolhe. E tem a depravação parcial, que os arminianos olham para essa perspectiva, dizendo que o homem ele não é tão mal assim, ele tem algo bom dentro dele, que ele tem essa liberdade de escolher voltar-se para Jesus. São duas linhas de pensamento, né? Então, o que o pecado faz, no sentido de Deus criar o mal, porque muitas pessoas falam, se Deus é bom, por que ele criou o mal? Essa é a pergunta mais difícil de se explicar na Bíblia, né? Mas não que Deus crie o mal, Deus permite o mal. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Sim. Né? Como o senhor falou, Deus é justiça. Só que Deus permite o mal, porque ele é justo. Você olha muitas das vezes para o povo de Israel e Deus dizendo, olha, se vocês não se arrepender, eu vou fazer justiça sobre vocês. Por quê? Porque Deus é justo. Então, a consequência do mal, do pecado, olha para um Deus de justiça. Né? É a pergunta, né? Como Deus pode ser bom e criar o mal? Não é que Deus cria o mal, Sim, mas Deus permite o mal. Por causa do quê? Dessa desobediência do homem. Um exemplo, quando a gente olha para Romanos, né? O Paulo no capítulo 3, verso 10, vai dizer, não há um justo sequer. Ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram juntamente e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhuma pessoa que busque a Deus. Então, nesse sentido, é esse sentido de justiça. Não que Deus cria o mal, mas Deus permite o mal. Né? Porque por exemplo, se Deus não quisesse o mal, ele poderia... Não, eu não vou permitir o mal. E essa criação de Deus, dentro dessa possibilidade de permitir o mal, é da mesma forma que ele cria os seres angelicais, com essa mesma capacidade de escolha. Sim. Porque ele não cria os anjos, ele não criou os anjos de uma forma robótica também. Sim. No entanto, você vê um ser pessoal tendo a liberdade de fazer a sua escolha e não está isso entre linhas, é um pensamento meu, na semana passada nós falamos sobre isso, Sim. em que Lúcifer, o querubim, da guarda do Senhor, querubim, lá do top dos tops, né? Ele quer sentar no trono de Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, que ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ele quer ser um veículo de adoração. Então isso nasce no coração dele. O mal nasce no coração dele. E ele consegue multiplicar isso no coração da terça parte dos anjos celestiais. E Deus, dentro da sua justiça, não criando-os de uma forma robótica, ele está permitindo que isso aconteça. E aí a justiça de Deus, eu vejo isso, quando ele cria o ser, ele vai criar o ser humano, e eu particularmente penso assim, você me corrige, porque eu já disse, eu sou aluno, você é o professor. Jamais. O propósito de Deus
eu penso assim, talvez eu esteja equivocado, mas nunca foi a salvação. A salvação se tornou um meio para um objetivo. Sim. Quando Deus criou a Adão e a Eva, ele desejava uma família de filhos semelhantes a ele. No entanto, Adão é a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu acredito que se Adão não tivesse pecado, é um pensamento meu, tá? Pode ser que eu esteja viajando e você me corrija. Se Adão não tivesse pecado com a Eva, ele geraria filhos segundo a semente dele. E a semente dele era a criação de Deus. Então ele geraria filhos. Se não fosse a queda, a imagem e semelhança de Deus. Sim. Os filhos teriam o DNA de Deus que estava em Adão e estava na Eva. Né? O fôlego que ele passa, o DNA, a vida que ele dá ali. Então geraria filhos, não a sua própria imagem. Geraria filhos a imagem e a semelhança de Deus. No entanto, após a queda, você vê que Moisés, quando está escrevendo, ele vai dizer assim, e Adão gerou um filho à sua própria imagem e à sua semelhança. Sim. Mas não era assim, porque o desejo de Deus é que fosse uma família. E essa família, que seria a população aqui na Terra, seria uma família parecida, a imagem e a semelhança de Deus, e que nos tornássemos e fôssemos a justiça de Deus. Por isso, segundo Adão vem, para que nele, em Cristo, nós tenhamos, através da salvação, o encontro com o propósito eterno de fazer parte dessa grande família. Romanos capítulo 8 vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados segundo o seu propósito. Aí vai dizer lá que Jesus é o primogênito, entre muitos irmãos. Agora a família é restituída, dentro de que somos transformados de glória em glória à imagem novamente de Jesus. Aí voltando lá no texto que eu separei aqui para falar tudo isso e voltar lá, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 5, no versículo 21, depois do versículo 20, que ele fala que nós somos embaixadores, versículo 20, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Fui reconciliado com Deus. Uou! Então, eu estou dentro da família de novo. Vou buscar e ter essa imagem de Deus na minha vida para viver o quê? A grande família de Deus. Sim. Muitos irmãos. Aí o versículo 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, segundo Adão, ele o fez pecado por nós, para que nele, em quem? Em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Sim. Por que justiça de Deus? É apenas uma imaginação, né? Eu penso e acredito. Provavelmente, o querubim lá, o Lúcifer, ele quis acusar que Deus não era justo, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E o Altíssimo pega uma criação menor do que os anjos, feito do barro, e dá a oportunidade, através da escolha, da liberdade de escolha, de se tornar filhos de Deus. E aí, a justiça de Deus mostrando para o mundo vindouro que em Cristo nós somos feitos a sua justiça. Com certeza. Eu viajei muito, não, mais ou menos isso? É isso mesmo, pastor. Porque você olha para o senhor falando tudo isso, o exemplo, né? A gente está pensando sobre essa questão, que é um tema complexo, difícil de falar. Principalmente porque nós estamos falando de um Deus que não cabe na nossa mente. Criação, é pela fé que nós cremos que Deus criou todas essas coisas. Se você olhar para um Deus soberano que não foi criado, isso é muito... a nossa mente é totalmente limitada. Até porque a revelação de Deus, que é as Sagradas Escrituras, que você tem a Bíblia, já mostra um Deus revelado. No princípio criou Deus, não está dizendo origem. Não tá, Sim. Ele é Deus. Ele não tem origem. Exatamente. Então demanda fé também, porque você já abre a Bíblia crendo na existência de Deus, porque já está o Deus revelado. Sim. No princípio criou Deus. Você tem que ter fé. Sim. E um exemplo, quando essa questão que nós estamos falando aqui sobre o mal, sobre ser criado, o mal, o pré-existente, né? Olha só que interessante. A teologia mais tradicional entende que Deus criou a maldade, o mal moral e o pecado, pois eles são entendidos
como ausência do bem. E a ausência do bem e a consequência das escolhas da rebelião. Né? Um exemplo, a teologia tradicional da igreja defende essa forma, que Deus ele permitiu o mal, ele permitiu que a ausência do bem, que o Agostinho vai defender. Só que Agostinho defende de uma outra forma, dizendo que Deus não criou, Deus permitiu o mal, porque a Bíblia fala que de Deus não pode vir o mal. Então, o que faz o mal sobressair Deus? A justiça. Porque Deus não tem como a gente vê no nosso Brasil aqui, um juiz sendo... como é que eu posso... Me ajuda aí, Ângela. Um juiz sendo conivente por causa de uma ideologia, ou porque é amigo, ou porque recebeu uma propina para defender um caso. Perante Deus, essa justiça, a maldade se torna clara, porque não tem como eu praticar o mal e tentar coagir Deus, ou falar: Deus, eu estou dando uma propina aqui pro senhor, né, porque eu sou seu amigo e tal. Porque então Deus não cria o mal, Deus permite o mal. Qual é a conversa da serpente para Adão? Adão, você quer ser conhecedor do bem e do mal? Então já existia o mal. Né? Como o senhor falou do próprio Lúcifer. Esse mal, não que Deus criou, mas Deus permitiu esse mal. Né? Então, o que o Santo Agostinho está defendendo aqui é que o mal é a ausência do bem. É como se nós estamos aqui, nós temos luz, certo? E se acabar a energia, nós vamos ficar o quê? No escuro. No escuro. Mas a luz existe? Sim. Existe. Sim. Então, o que mostra pra gente que é o mal, Paulo vai falar sobre isso, né? Todos pecaram, todos estão destruídos da glória de Deus. O que nós precisamos? De uma justiça. Essa escolha de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore literal ou metafórica? E outra, a árvore da vida estava ali, eles poderiam ter desfrutado de comer, porque a proibição não era para a árvore da vida. A proibição era para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse tinha de tudo. Exatamente. E eles são expulsos, eu acredito, para não imortalizar o pecado. Aí ia ser complicado. Porque imagina, transgrediram, voltam lá no jardim e comem a árvore da vida, imortaliza o pecado. Então, com isso, Deus põe um querubim na entrada lá e uma espada flamejante em volta do jardim, segundo diz as Escrituras, para que eles não tenham acesso novamente e venham imortalizar, porque comendo a árvore da vida. Então, o plano de redenção já estava ali no jardim. Sim. Eu creio que o Gênesis ele é literal. Porque... Até a serpente. A transfiguração de Satanás em a serpente era um animal ou era metafórico? Porque a serpente... os antigos entendem que serpente é conhecimento. Né? É muito usado pela medicina, é um símbolo da medicina, mas a serpente era metafórica ou era ela um animal que realmente incorporou o bicho? Né? E não é de se admirar isso, porque você vê os bichos entrando nos porcos depois, na época de Jesus Cristo, né? Então houve uma transfiguração de Satanás ali. Ou era um símbolo, né? Ou era um símbolo, era... É assim, pastor, como quando a gente fala sobre o Gênesis, é um assunto que nós estamos discutindo aqui, teologia, e pensar sobre isso. Tem gente que não considera literal o Gênesis. Um exemplo, eles acham que a árvore é um símbolo ou é algo figurado, a serpente é um símbolo, é algo figurado, né? E quando a gente olha, eu creio, eles olham para o símbolo da serpente, mas eu creio que é literal. É tanto o fruto como a árvore do conhecimento, ele é literal. Até porque ela é vista depois na Nova Jerusalém, né? Porque quem crê nisso, geralmente, são a teologia liberal. O exemplo, o liberalismo teológico olha para Gênesis e não coloca Gênesis como literal. É por isso que eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Porque humanamente falando, na nossa mente é impossível acreditar que Deus criou todas as coisas do nada. Então, é só um símbolo
como Deus fez a humanidade, né? Então eu creio que o diabo ele usou a serpente, o animal. A Bíblia fala que a serpente é astuta, né? A Bíblia usa Satanás como a serpente. Então, aí é no sentido simbólico, mas tudo isso eu creio que, de fato, ali no Gênesis ele é literal. Tanto o fruto, né? Lá em Pernambuco, na igreja, a Ângela, ela definiu o fruto como água de coco. Porque o texto diz que ele tomou e comeu do fruto, né? Então, lá em Pernambuco, o fruto era esse coco aí, né? Então, mas é só uma brincadeira, viu, irmãos? Mas... Eu quase acreditei. No pior que eu disse isso em sala de aula com o pastor Carlos Eduardo. É? Eu disse, há quem diga que é o coco. Ele, mas por quê? Eu disse, porque, olha, tomou e comeu. O que é que você toma e come? O coco. Aí isso pegou na sala, tudo que se falava, e o coco? Aí, tá vendo, pastor? Isso é uma visão teológica da Ângela. Né, lá de Pernambuco. Viu? Então, e é assim que surgem as seitas e heresias. Então eu creio que já uma teologia mais conservadora, a reformada, ela olha para o sentido mais literal dessa ação, né? Então eu creio que é algo literal, que de fato aconteceu isso. E eram figuras que existiu, a serpente existe até hoje. Uma coisa eu sei que a serpente hoje não tem pé, né, pastor? Rasteja, né? Que foi bicho feio. Uma maldição que Deus colocou sobre a vida. Eu fico imaginando uma serpente com pé, pastor. Imagina. Pessoa... Será que voava? Não sei. Alguns acreditam que sim, né? Alguns que detêm essa teoria, né? Mas eu vi que tem algum... Eu não sei se é na África, não sei se é na Ásia. Tem serpentes que voam. Ela está num ponto da árvore e vai para outro ponto da árvore. Então ela dá um voo. Meu Deus. É verdade. Se você pesquisar no... Vou andar com a minha tiradeira a partir de hoje no bolso. Mas no Brasil não existe, não. Então vou devolver a tiradeira. Então, mas olhando para essa questão, então o Gênesis, por alguns, não é considerado literal. São símbolos. A igreja, a reforma protestante teve um viés muito importante, porque a Bíblia era... algumas pregações era muito mais por símbolos do que de ser texto literal, né? Então a reforma foi contra. A Igreja Católica pregava muito essa questão de simbolismo, né? Então a reforma traz essa questão de resgatar a literalidade de textos bíblicos, né? Então tem pensamentos e vários pensamentos sobre a criação, né? Então, um exemplo aqui, o símbolo do mal, a serpente, é vista como um símbolo do mal, do mal impulso no ser humano, né? E da tentação. Que essa palavra aqui, que é a palavra hebraica lá, que é uma questão literal. Então, alguns da tradição, Gênesis não é considerado literal por todos, mas a interpretação mais comum é literal e sugere que ela era um animal que foi amaldiçoado por Deus e perdeu a capacidade de andar. Então, nós entendemos que isso é literal, né? Então, o pecado trouxe esse males para o homem, né? Não que Deus criou, mas Deus permitiu o mal entrar no Éden e permite o mal até hoje, né? Porque se Deus quiser acabar com o mal, por exemplo, Paulo vai falar em Colossenses que nós existimos e movemos em Deus, certo? Sim. Então, fora de Deus não há vida. Sim. Então, Satanás ele vive porque Deus permite que ele vive. Porque se tudo existe, tudo foi criado por Deus, então nós movemos, Paulo está dizendo, nós movemos e existimos em Deus. Né? Então, fora de Deus não há vida. Fora de Deus não há nada. Então, é só uma questão para a gente pensar sobre isso. Né? Então, amanhã Deus fala assim, não, o mal não vai existir, é uma palavra dele e o mal é extinguido. O Salmo 1 fala sobre isso, né? Que um dia o mal terá fim. Parece que o mal está prevalecendo, mas de fato há uma promessa que o mal não vai mais existir. A gente olha para a injustiça. Eu dei um exemplo aqui dos nossos juízes, né? Dos nossos governadores e que governam o Brasil. E você acha que o mal está prevalecendo. Tanta coisa que a gente olha todos os dias de notícias e você parece que o bem está perdendo. Mas de fato, um dia o Deus vai falar basta e o mal vai
não vai mais existir, né? O Salmo 1 trata essas questões. Você acredita que já tem uma profecia relacionada na criação do homem, quando ele adormece, Deus vai agora formar a Eva em relação a Cristo? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está falando a respeito de casamento, os deveres do homem, deveres da mulher, ele vai usar um texto que Moisés escreve, dizendo, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à igreja. E serão ambos uma só carne. De repente ele para, o apóstolo Paulo falando sobre isso, e ele vai fazer uma correlação, né, com Cristo e a igreja. Aí ele diz assim, lá em Efésios capítulo de número 5, versículo 31 a 33, diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois numa carne. Aí ele para, ele muda de assunto, ele diz assim, grande é esse mistério. Aí ele diz assim, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por que Paulo está fazendo essa conotação? Alguns eu já vi, professor de tipologia bíblica, e pegando profecias do Antigo Testamento e aplicando no Novo Testamento, na vida de Jesus, que nesse texto, quando Moisés escreve isso, que ele abre parênteses para escrever, ele faz uma profecia bíblica a respeito de Jesus. Que diz assim, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Aí a pergunta que não quer calar. Quem foi o pai de Adão e quem foi a mãe de Adão? Pronto. Ele está aplicando ali dentro. Sim. Aí, pô, quem é a mãe de Adão? Adão foi criado. Adão não foi gerado. Né? E essa, dentro da tipologia, você me corrija, eu só estou passando para você porque eu quero aprender contigo. Essa tipologia bíblica, dentro de uma profecia, já dizia a respeito de Cristo naquilo que ele iria fazer. Portanto, deixará o homem, uma referência à humanidade de Jesus, né? O homem a seu pai celestial, desceu da glória, a sua mãe materna, e uniciar a igreja, a mulher, a igreja, e serão ambos uma só carne. Seria uma frase profética de uma tipologia daquilo que viria a acontecer, da união de Cristo com a igreja? Sim, pastor. Foi um internauta que perguntou. Porque assim, Adão, a palavra Adão, ele significa o primeiro, né, o protótipo. Sim. E Adão, você vê que o nome Eva, ele só é dado a Eva, que significa vida, depois da queda. Até então era Adão. Adão era o casal. Entendeu? Quando Deus ia conversar com Adão, representava o primeiro, o projeto. O projeto de Deus, o que era? Deus criou o homem e a mulher. Adão, protótipo, primeiro. Ao ponto que eu falei para você olhar para Gênesis, Eva só vai ter o nome de Eva pós a queda. Né? Então, esse casal é o projeto de Deus. É o projeto, o primeiro. Né? O protótipo de fidelidade, de amor, né? Que Deus olha e quando vê a criação, vê que tudo que ele criou é bom. Né? E entra o pecado e Adão dá o nome de Eva, que eu já começo a pensar nessa questão da providência de Deus, já da justificação. Porque as mulheres, a Ângela está aqui, as mulheres sofrem muito com isso. Né? Porque olha para o Antigo Testamento e olha para um Deus, para uma cultura muito machista. Mas você olha e já... Porque o pecado entrou por meio da mulher. A mulher que foi lá e... Algumas mulheres querem encontrar com Eva lá no céu, né? Eu vou querer saber dela se ela estava morrendo de fome. Então, mas por meio de Eva vem o Gênesis 3,15. Né? Há uma promessa que o pecado entrou, no caso, não que só Eva representa a culpa, mas Eva foi a primeira ali, a mulher, né? Porque quando fala Adão eram os dois, né? E
E Gênesis 3,15. Eu vou até ler só para os internautas Sim. saberem, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Então, a palavra aí é a palavra semente, né? E Deus já está mostrando que por meio dessa mulher vai vir um Salvador do mundo. Esse Gênesis 3,15, ele é conhecido como proto-evangelhos, a Boas Novas. É a primeira profecia messiânica da Bíblia. Então, quando vem o pecado, né? O pecado vem pela desobediência do casal, e principalmente a mulher que toma a iniciativa. Só que Deus já tem uma promessa por meio da mulher. E que fala que o descendente, a semente, o Salvador, iria nascer da mulher, né? No caso, Maria, a qual já fala, né, do golpe, né, da serpente. Mais uma vez, falando da literatura, né, literalismo, né? Que mostra que quando você quer matar uma serpente, o golpe é na cabeça. Ele ferirá o pé, mas o golpe fatal é o golpe na cabeça da serpente. Esse ferir o pé, o calcanhar, seria o Gólgota? Sim, com certeza. É a cruz, né? Ali nós entendemos que o João vai narrar, né? Só João narra esse grito. Pai, está consumado, obra perfeita. Que é a palavra tetelestai, obra acabada. Fala bonito, eu falo portuguesado. Então, é obra acabada. De fato, ali Jesus vence a morte, né? Vence o pecado, vence Satanás. Satanás está aqui, mas ele está com o dia contado, pastor. Exato. Então, ele nos deu autoridade no seu nome, né? Sim, então... Nós temos a exousia. Então, o que acontece? Tudo isso passa a apontar para Cristo e a sua igreja. Na figura da mulher, no sentido... Eu estou aqui tentando valorizar a vida da mulher, porque é através da mulher que vem o Salvador do mundo. Porque muitas pessoas, e isso é interpretação, e tem muitas linhas teológicas que são machistas nesse sentido, né? Que a mulher não... que crucificam a mulher pela mulher ter comido do fruto. Mas Adão era o casal, não era o homem, é o protótipo. E não só isso, mas o nome de Eva significa vida. Então é por meio de Eva que vem toda essa restauração. É por meio de Eva que vem o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, né? Foi talvez por esse fato já dentro de uma ação profética voltada para o Messias, que o versículo de número 21 diz que o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu a Adão e a mulher, a sua mulher. Porque eles estavam nus, até então, antes da queda, de repente, essa inocência eles perdem e agora a malícia vem, talvez. Sim. E com isso eles vão se vestir de folhas. Sim. E para que Deus pudesse vesti-lo com roupas de animais, provavelmente animais ou um animal foi morto. O sacrifício, né, pastor? Sacrifício. Então, você já vê o sacrifício. O primeiro sacrifício, né? É aquela ideia, né, que tem, né? Mas o Antigo Testamento não tem graça. Tem graça. É a graça de Deus aí. Porque se não fosse graça, Deus poderia fulminar Adão, o casal, e criar outro protótipo, né? Outro ser humano, outro obediente, no sentido de um robô. Né? No sentido de alguém, Deus colocar o código lá e dentro desse homem ele ser um robô, não ter esse arbítrio dentro dele, né? Porque o sentido de livre-arbítrio é árbitro. Essa pessoa ela tem ela tem um árbitro dentro dela, né? Ela tem a vontade de escolha. Então Deus poderia criar um novo Adão, né? Mas a Bíblia mostra que não, que Jesus foi lá, e uma vez eu pregando sobre isso, deve ter um irmão que falou assim: pastor, mas eu acredito que não foi, que Deus não matou o animal, né? Era a linguagem figurada. Esse é o problema nosso.
Por quê? Porque a Igreja Católica inculcou na mente de muitas questões, de muitas alegorias. Sim. Né? Então, a Reforma consegue restaurar a mensagem, uma mensagem muito mais literária do que alegoria. Combateu esse pensamento os grandes pregadores. Então, eu creio que tanto Gênesis 1 é literal, como o sacrifício daquele animal já é literal, já tudo isso apontando para quem, pastor? Para o sacrifício de Cristo. Aí a pergunta que não quer calar o aluno Vanderlei. Eu pensei que fosse internauta. porque aí você vem a história agora, você vai ver que começa a se estabelecer os altares, você vê as ofertas sendo oferecidas, tem o caso de Caim e Abel, e ali constantemente você vai ver os altares sendo levantados. Abraão levantou altares na sua vida, altares de prestação de cultos, de oferta, de adoração, mas sempre colocando os animais. Posteriormente, você vê Deus institucionalizando isso através da lei sobre o sacrifício do holocausto, que o sumo sacerdote tinha que colocar na mão sobre o animal para transferência de culpa, e era feito uma vez por ano, aquela coisa toda. Porém, o sacrifício de um animal era capaz de perdoar os pecados? Não, né? Se não, quantas pessoas foram salvas antes da morte de Jesus, no Antigo Testamento? Pela fé. Porque Abraão foi justificado pela fé. Então, porque assim, pastor, eu falei na semana passada, na quinta-feira passada, que Deus criou a imagem e semelhança. E não existe nem um povo, uma nação, pode ser ele nômade, povo que não tem contato com a civilização. Todos esses povos, línguas, nações, todos eles têm um culto, presta culto a alguém. Nós falamos isso semana passada. Relembrando. Né? Então, para a gente tentar trabalhar essa questão que o senhor está falando. Então, e todas as religiões têm ato de sacrifício. Todas. Você pode... Um exemplo, eu vou contar uma experiência que eu tive no Mato Grosso. Uhum. A gente tinha um trabalho lá com a tribo Chavante, os indígenas. E o missionário Aureliano, ele pregava em aldeias, várias aldeias chavantes. E ele foi numa aldeia, ele mandou uma mensagem, eu estou muito triste porque eu fui pregar e eles não creem mais no Deus da Bíblia. Eles pegaram um monte de madeira, pau, jogaram no meio lá da aldeia e falaram, não, agora o nosso Deus é esse monte de madeira. Entendeu? Então a concepção do ser humano, eu até falei na semana passada, o ateísmo ele é muito recente. A Bíblia não trata de ateísmo, não existe ateu na Bíblia. Ateu é o tempo moderno, né? Era do iluminismo, do racionalismo, que as pessoas começam a questionar com a era moderna. E o que eu quero mostrar em tudo isso, buscando essa linha de raciocínio, que onde existe uma nação, um povo, seja ele isolado ou seja ele com tecnologia, todos eles buscam uma forma de fazer sacrifício. Seja ele matando animais, né, que tem muito, e muitas religiões têm, porque o que Gênesis e Moisés está querendo combater é isso. Ou seja, ele se autoflagelando. Tem pessoas que se flagelam para haver purificação na vida dele. Né? Tem um segmento da Igreja Católica que sim, se autoflagela, e outros, alguns hinduístas também. O segmento do Opus Dei. Então se autoflagela ou tem que fazer um sacrifício para tentar apagar. Porque todas essas religiões, eles fazem esse sacrifício não por amor àquela entidade, ou aquele Deus, ou aqueles deuses. Mas a ideia é apagar a ira. Então, a forma de fazer esse sacrifício não é por amor a Deus,
mas é um Deus que está revoltado comigo. E se eu não fazer aquele sacrifício, a ira dele vai vir sobre a minha vida. Né? Então, por isso que alguns entendem que quando na civilização mais antiga, uma catástrofe, seja ela de um terremoto, seja ela de um tsunami, seja ela de uma chuva, de um vendaval, se atribuía a um Deus que estava revoltado com aquela civilização. Então, a forma de adorar a Deus não era... Esse Deus não é de fazer um sacrifício, vamos pegar um animal, vamos sacrificar esse animal no cume de uma montanha, ou jogar ele num vulcão para aplacar a ira desse Deus. Mas é um sentido de medo. O Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia nos dá uma oportunidade de fazer esse sacrifício do Antigo Testamento, que o Senhor falou, de olhar para Deus e entender que os nossos pecados estão sendo perdoados. Né? O senhor tem muito mais habilidade do que eu e tem a memória muito melhor do que a minha sobre o Antigo Testamento, que fala do bondade isso você está querendo. Não, é verdade, é verdade. O senhor é melhor do que eu nessa área. Não. O pecado da expiação, que pegava um animal, né, um bode, e transferia, colocava sua mão, né, e transferia o pecado e soltava aquele animal no meio do deserto, como simbolismo daquele pecado tá indo embora, bode, né? Azael, né? Azael, então o que acontece? Quando a gente olha para o Evangelho, a pergunta do Senhor Abraão não foi salvo por fazer isso. Mas ele assim, por exemplo, ele fazia por uma atitude de fé, mas apontando para Cristo. Sim. Porque o sacrifício que ele fazia, o sacrifício que os demais faziam, não perdoava o pecado. Cobria o pecado, apontando para o verdadeiro sacrifício. A pergunta que Isaac faz é respondida mais tarde por João Batista. Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Sim. Claro que estava ali, um arbusto, a providência de Deus. Mas isso lá na frente, João Batista, quando vai batizar Jesus, diz: eis aí, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até porque o novo nascimento, para ser salvo, ficou impossibilitado de um nascimento literal, biológico, não tinha mais como. O primeiro Adão, Nicodemos, né? O primeiro Adão contaminou e viralizou o pecado. Sim. Então, nós nascemos em pecado, o salmista diz Sim. isso. Né? Esse pecado já está... Então, o meu nascimento, quando eu venho pelo nascimento biológico, eu já estou contaminado com esse nascimento biológico. Então, se tornou impossível. Teria que ter uma nova aliança, um novo plano. E esse novo plano é através do nascimento espiritual. Sim. Jesus diz para Nicodemos, bem como o Senhor disse, aquele que não nascer de novo, necessário vos é nascer de novo. Aí aquilo é complicado para Nicodemos, né? Nica carinhosamente para a gente aqui. Os mais íntimos. Né? Isso é complicado, né, dona Ângela, para Nica? Porque poderá o homem voltar à sua mãe, aquela coisa toda. Para ele era complicado, porque está pensando nesse nascer de novo de uma forma biológica. João, quando escreve o Evangelho do Senhor Jesus, ele diz assim que nós nos tornamos filhos não da vontade da carne, Sim. Né, nem da vontade do sangue, não é do relacionamento agora que nós nos tornamos filhos de Deus, é do novo nascimento através de Jesus Cristo que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Então eu preciso, para ser salvo, nascer de novo através de um nascimento não biológico, mas nascimento espiritual. Esse nascimento que eu acho interessante, né, quando Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Mas aí ele vai dar uma fórmula de como entrar no reino dos céus. Porque ele diz assim, é necessário nascer da água e do Espírito. Sim. Então ele está falando de uma ação espiritual, sobrenatural, que você é inserido... Ser inserido agora, deu choque ao vivo em rede mundial. Você é inserido agora nesse novo nascimento que há a possibilidade através da morte de Cristo Jesus. Então lá atrás, todos os sacrifícios que fizeram são sacrifícios que apontavam para o Cordeiro de Deus. Para Cristo. Olha só, um exemplo, eu achei o texto aqui, eu estava tentando a pergunta do Senhor, né? Que é Romanos capítulo 4 e verso 1.
Paulo vai dizer, que diremos então a respeito de Abraão? Essa pergunta não é só nossa. Paulo já havia dúvidas sobre essa questão que nós estamos conversando aqui, né? O nosso pai, segundo a carne... desculpa, vou ler de novo. Que diremos então a respeito de Abraão? Daí Paulo vai dizer, o nosso pai segundo a carne. É a pergunta. O que foi que ele conseguiu? Daí ele vai responder. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Porém não diante de Deus. Olha só. Se essas obras, de tudo que ele fez, ele foi salvo por causa disso, então ele tem que se orgulhar, não de Deus. Deus não tem méritos. Quem tem mérito é Abraão. E daí ele vai dizer, pois o que diz a Escritura? Ela não diz, Abraão creu em Deus, e isso que lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica, o ímpio, e sua fé lhe é atribuído como justiça. Né? E daí ele vai falar sobre Davi aqui também. Então veja que daí no verso 9 ele vai dizer, esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Né? Então, o que Paulo está querendo mostrar é que Abraão foi salvo não por obras. Pela fé. E não pela carne. Né? Mas ele foi justificado porque ele creu na justiça. Então, e Paulo vai falar no capítulo 5, né? Dizendo que a paz ela só é possível através da justificação. Através dessa justificação nós temos paz com Deus. Então, desde o começo, lá da criação até hoje, só existe um método de salvação. E qual é o método? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Né? Porque ninguém pode ser salvo, e ninguém foi salvo por obras. Né? O que Paulo está combatendo aqui. Eu posso ler um texto do escritor, a carta aos Hebreus? Eu gosto muito, no capítulo 10, que fala-nos sobre o sacrifício de Cristo é único para sempre. Por que nós estamos falando disso? Exatamente pelo sacrifício feito lá atrás. Apontando. Exatamente. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca se consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles oferecerão. Então, eles não podiam ser aperfeiçoados por isso. Em outras palavras, não havia perdão. Sim. Havia um cobrir. Sim. Né, que apontaria pelo perdão de Deus através do sacrifício genuíno de Jesus. Se fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Por que os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências do pecado? Ou melhor, se fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Aí esse versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quisesse, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro que está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas holocaustos pelo pecado não quisesse, nem dele te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Sim. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderá remover os pecados. Então a lei não podia remover os pecados.
Não se colocava vinho novo em odres velhos. Mateus. Tinha que ter odres novos. É uma referência à nova aliança daquilo que Sim. o Senhor iria fazer. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nós damos testemunhos também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no seu coração deles, no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Então, o sacrifício de Jesus foi o único que resolveu tudo, porque os sacrifícios dos animais não era suficiente para perdoar os pecados. Porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, né? Como eu falei aqui, o Gênesis 3,15 já é a primeira profecia messiânica, que haveria um Salvador. Isso né? não é maravilhoso? Não, isso é não mostra a fantástico. justiça de Deus? É fantástico, né? Você olhar para isso e ver um Deus totalmente justo, um Deus que não cria o mal, mas a justiça de Deus, por Deus ser um Deus justo, o mal se torna visível, né? É igual à lei. A lei, o próprio Jesus vai falar isso nos seus evangelhos, né? Que ele não veio para desfazer da lei, mas ele veio cumprir. Porque a lei aponta a nossa falha. Nós conseguimos ver a transgressão, né? E quando eu tenho essa concepção comigo, que muita gente fala sobre a questão de ofertar e dizimar, principalmente o dízimo, era muito mais fácil você ofertar no Antigo do que no Novo Testamento. Porque muitas pessoas olham para o Antigo Testamento e vê um Antigo Testamento muito complicado no sentido de não crer no Antigo Testamento. Pelo contrário, o Antigo Testamento é belo. E o Novo Testamento o senhor leu dessa sombra. O Antigo Testamento aponta para uma realidade. E quando eu falo de oferta no Antigo e do Novo, porque o Novo Testamento aponta muito mais essa questão, que não é só você pegar a sua oferta e dar, mas é como está o seu coração. Então a lei só aponta para aquilo que se torna exterior. O Novo Testamento aponta para o coração. Porque o próprio Senhor, a questão do adultério, ele só era confirmado quando alguém evidenciava esse adultério. No Novo Testamento, não. Jesus fala, se você já olhou e desejou, então você olha para essa beleza da Escritura e da Palavra de Deus, e você olha para tudo isso e fala, uau, né? Como o senhor fala, uou, como é que é isso? Eu não sei fazer muito bem. Agora, no final do ano, não dá mais para dizer isso. Né? No final do ano, agora, o pessoal vai confundir com o Papai Noel. A Bíblia é um livro, o Evangelho é algo da graça de Deus. É maravilhoso. Eu fico encantado saber que com a isso. obra de Cristo nos alcançou. Tudo aquilo que Deus projetou e planejou chegou até as nossas vidas através do sacrifício de Jesus e seu derramar do sangue na cruz do Calvário, através da sua ressurreição, e hoje assentado à direita do Pai, deu-nos o Espírito Santo para que nós desfrutássemos da sua justiça, da sua santificação, e um dia viveremos a glorificação. Sim. Isso é maravilhoso, saber que no passado nós fomos livres da culpa do pecado. Né? A culpa do pecado não está mais, né? Ainda que sejamos culpados, mas ele nos livrou, perdão, da condenação do pecado, né? Ainda que o pecado tenha o seu salário, o dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna. Então, fomos justificados, então a condenação do pecado não mais está sobre nós. Paulo diz, quem nos condenará? Romanos 8, versículo 1. Sim. Você não está andando mais segundo o primeiro Adão, você está andando agora segundo Adão. Então você foi o quê? Você foi justificado pelo sangue de Jesus. O que eu acho fantástico, pastor, em Deus, na Trindade, em Jesus, no Espírito Santo, a igreja agora, eu acho a igreja a coisa mais linda que Deus criou, a igreja, né? O povo de Deus, um povo lavado,
né, com o sangue precioso dele. Porque, pastor, eu nunca ia escolher Deus. O primeiro Adão, que tinha toda essa graça, não nasceu, como Davi vai falar no Salmo 51, né? Que não foi gerado do pecado, né? E todos agora são gerados do pecado. Davi reconhece isso. Eu fui gerado do pecado. Eu nasci com essa natureza, né, na minha vida, né? Eu nunca escolhi Deus. Eu virei as costas para Deus. Mas Deus vai lá, já no Gênesis 3,15, já faz uma promessa sobre a vida da mulher, que entra o pecado pela vida dela, mas por meio da vida dela entra também o Salvador do mundo, o Emanuel, né, o Deus conosco. E através do sacrifício dele na cruz do Calvário, nunca mais animal, nunca mais. Mas se nós tivéssemos ir para Jerusalém, pastor? Exatamente. Nascendo aqui no Brasil, todo ano tem que ir para Jerusalém. Assim como aqueles vão lá em Meca. Aqueles que vão para Aparecida. Né? Na Dutra você vê pessoas andando quilômetros e quilômetros, né? Do Romeiro fazendo essa romaria para Aparecida, né? E eu não preciso fazer nada disso. Graças a Deus, né? Então, esse é um sentido de graça, esse é um sentido... E é isso, lá em Hebreus capítulo 10, que o versículo 19 vai nos dar, porque fala os primeiros versículos sobre o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Aí depois, ele vai começar a dizer que o acesso à presença de Deus. Porque ele diz assim, portanto, o escritor aos Hebreus, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e com um corpo lavado por água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel, né? E entrar agora você não precisa de mediador, você não precisa de terceiro, não precisa mais. Agora você pode entrar lá no Santo dos Santos, através da sua oração, tem acesso direto. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós olhamos para tudo essa... Eu me empolguei, desculpa. Não, senhor. Olhando para tudo isso, nós vemos que o pecado ele traz uma desgraça para a humanidade, né? Que é a desobediência. Não importa o quanto eu seja bom também, no sentido assim, não faço nada de errado. Né? Eu recebi essa herança. Sim. Eu preciso do segundo Adão. Eu preciso, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê essa graça de Deus. Porque o primeiro Adão, ele tinha todo esse privilégio, né? E veja que ele escolheu o mal, ele escolheu conhecer o mal, saber o que é o mal, né? Então o pecado traz essa separação, né? Todos pecaram, todos são destituídos da glória de Deus, né? Não há um justo sequer. O Paulo em Efésios vai falar que nós estamos mortos em nosso pecado, em nossos delitos. Então o que nos pode trazer a vida é a mensagem do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, sim, eu amo a mensagem da cruz. Então, a única forma que eu posso entender o quanto eu preciso de uma salvação, de um mediador, que no caso é o sumo sacerdote, é o único pastor, é Jesus, né? Que Hebreus vai propor essa ideia, né? Ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que Abraão, ele é maior que Davi. Não existe, ele é o sumo sacerdote, ele é o único supremo pastor. Então, através de Jesus e todo o Antigo Testamento apontando para Cristo, né? A gente vê o Adão se rebelando contra Deus, nós vemos o próprio Deus que poderia destruir Adão fazendo um sacrifício, e já no capítulo 3, no verso 15, já fazendo a primeira boas novas, que através da mulher, da semente,
ia nascer o Salvador do mundo. Então, o homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado trouxe esse dano a essa imagem, né? Danificou a imagem do homem, né? E a única forma de restaurar essa imagem é através do Filho, né? O sacrifício perfeito que é o Senhor Jesus. E isso tudo é importante para que nós venhamos ter uma vigilância constante, porque Adão, conhecendo tudo que conheceu e transgrediu, a Eva também, nós temos a história que representa essa, vamos dizer, uma falência no sentido da conduta deles de obediência, mas nós vivemos, às vezes, transgredindo também, né? Em pensamentos, em atitudes, mesmo sabendo das histórias dele, mesmo sabendo de situações. É aquilo que Paulo disse: miserável de um homem que sou. Então a gente tem que ter a luta constante. Paulo escreve que vai haver uma luta da carne com o espírito, espírito contra a carne. Nós temos parâmetros revelados pela palavra de que pessoas que tiveram um acesso tremendo, ainda hoje ainda no nosso bate-papo que fizemos com o pastor Joel, na verdade nós estamos falando sobre essa questão de ver Cristo glorificado, né? Você vê que Pedro, ele vê Cristo glorificado, ele viu a outra forma, mas ele nega depois. Então, ele conhecia os feitos de Cristo, ele via os feitos dele sobrenaturais, a multiplicação de pães e peixes, ele viu ele andar sobre as águas e desfrutou do mesmo milagre, ele viu o espírito maligno lá na legião do Gadareno ser expulso e o cara voltar, ele viu Lázaro depois de 4 dias, ele viu tudo isso, depois ele viu aquilo que mais impactou a ele, a Tiago e João, que é a transfiguração, ele viu Jesus de outra forma. Qual é a forma? Deus, a essência, Jesus glorificado, e mesmo assim ele ainda lá na frente ele vai negar. Então quanto mais a gente, né, meros mortais, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Então nós precisamos vigiar todo o tempo, porque nós temos as duas naturezas, a carnal e a espiritual. E se nós alimentarmos mais a carnal, ela vai sobressair. Exatamente. Se nós alimentarmos a espiritual, nós vamos ter vida, né? Então essa é a nossa missão. Mas olhar para Jesus, eu penso aqui, pastor, que essa doutrina que nós estamos estudando aqui, que é a antropologia, ela também, por ela ser complexa, é difícil, mas não impossível. Não é porque é difícil. Tem texto da Bíblia que é difícil de pregar, mas a gente não pode omitir pregar esses textos, né? Tem temas que é difíceis de falar, e mesmo assim a gente não pode omitir de falar sobre esses temas difíceis, porque é através daqui que nós temos uma teologia saudável. É através de Gênesis que a gente vai ter um pensamento correto de Deus. É através daqui que a gente vai saber quem nós somos e quem Deus é. Então, se houver nessa concepção nossa dúvida, ou como o senhor falou, alguns pensamentos heréticos, nós vamos ter dificuldade de conhecer Deus. Quem Deus é. Né? E a história está para mostrar, a história da literatura está aí, qualquer um pode pesquisar, pessoas que tiveram a concepção distorcida de Deus e nunca mais encontraram com esse Deus de Gênesis. E não conseguem encontrar com o Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque aqui foram afetados a criação, a forma de ver Deus. Então, por isso, olhando para Agostinho é aquele que, na minha concepção, possa ser que tenha outros teólogos que vai definir Deus de uma forma tão clara e tão bela, mas é através de Agostinho que nós temos uma clareza mais possível de olhar para a criação. Né? É alguém que chegou mais próximo de Deus para tratar esse assunto. E olha que a gente está falando de um cara lá atrás. Ele é de que época? Deixa eu pesquisar aqui. Ele é um dos pais da igreja, né? Então, dá uma pesquisada aí, pastor. Mas Agostinho é aquele que trabalha esse tema de uma forma, para mim, uma forma muito bela. Ele está no 3º século, indo para o 4º século. Ele, segundo a história, diz que ele nasceu no dia 13 de novembro de 354. E ele falece no dia 28 de agosto de 430. Então, você olha para isso e vê
Agostinho trabalhando essa forma. Eu entendo que Agostinho ele trabalha de uma forma incrível essa questão da queda, da criação, do próprio Deus, né? Ele define Deus de uma forma muito incrível, né? Então, a minha base, assim, eu olho para Agostinho. Diz assim, Aurélio, olha o nome dele, Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. Então, se você tem curiosidade, vai pesquisar e vai estudar sobre ele. Como eu disse, nasceu, segundo a tradição aqui a história, 13 de novembro de 354, em Tagaste, e faleceu no dia 28 de agosto de 430, em Hipona, Annaba, na Argélia. Então você olha para as definições de Agostinho sobre Deus e sobre essa questão da criação, é algo que, de uma forma saudável para a gente entender sobre essa questão, esse tema tão desafiador, né? Então, o que a gente pensa sobre Deus é entender Deus de uma forma limitada, porque a nossa mente é limitada. Como você vai entender um Deus que é eterno? Nossa mente que é tão limitada, né? Então, mas eu espero que tenha corroborado para esse tema. E também, se você tiver alguma dúvida, mande aí que nós podemos falar sobre alguma dúvida ou alguma pergunta. Você me deixou curioso e eu comecei a pesquisar algumas coisas aqui do Agostinho. Olha que frase bonita dele. Cuide do seu corpo como se fosse viver para sempre, e cuide da sua alma como se fosse morrer amanhã. Não, ele tem algumas frases, né? Um exemplo, eu gosto muito das confissões de Santo Agostinho, né? É interessante que as confissões era as orações dele, né? Que ele fazia. Ele começou a escrever essas orações e traz algumas lições muito importantes para a gente nessas orações, nesse livro das confissões dele, né? Então, é importante. Muito bom nessa manhã aprender com você, meu amigo pastor Tiago Lugre. Hoje à noite, a partir das 20 horas, começa o que na Casa de Oração para todos os povos, querido? Temos hoje culto de intimidade com Deus, um culto mais voltado à oração, à busca, à devoção. E também hoje tem o início do estudo da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses, ministrada pela vida do pastor Joel Estevanato. Muito bom, então participe. Ângela, a partir de que horas na Casa de Oração, então? A partir das 20 horas, vocês podem estar conosco presencialmente. Quem não puder estar presencialmente pode nos acompanhar pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, pela OBPC Manda Aqui. E o endereço da Casa de Oração para todos os povos? Avenida Ultramarino, 616, no Lausanne Paulista. E o que a senhora tem a dizer além disso, minha amiga? Só agradecer ao pessoal que esteve aí conosco durante a programação de hoje e pedir que estejam conosco amanhã de novo, às 10 horas da manhã. Glória a Deus. Lembrando que às 8... temos o devocional ao vivo na Capela Irma Estevanato. Então, estejam lá também presentes. É sempre bom, né, ter a presença do pessoal, mas quem não puder estar, porque a gente sabe que é um horário que tem muita gente que está se aprontando para ir para o trabalho, outros já estão no trabalho, pode também nos acompanhar nas redes sociais. Dê uma palhinha, pastor Tiago Lugre, nós cantamos uma frase, eu quero ver você cantando ela. Qual? O de cruz se erigiu, dela um dia já fugiu. O talento tá no sangue. Mas de vergonha e dor. Meu Deus. Mas eu amo. Eu alegro, né? Eu me alegro. Gente, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
até por uma coroa trocar. Vamos lançar um CD. Vamos. O tom que vocês estão cantando é lamentável. Dona Ângela, saiba de uma coisa. Um dia eu e o Tiago iremos participar dos corais celestiais. Aí sim, estará num corpo transformado. Aí vai cantar belíssimamente. Tá Todo certo. mundo lá vai ser afinadíssimo. Queridos, nós queremos desejar que todos vocês fiquem na doce paz do Senhor Jesus, tenham um feriado abençoado, se organize para estar na casa do Senhor nesta noite e que o Senhor possa proporcionar a você um dia abençoado. Obrigado, pastor Tiago Lugre. Tamo junto. Obrigado, Ângela Voltier. E obrigado a vocês, internautas. A paz do Senhor Jesus.